Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar em seu coração e em sua mente. O texto que eu quero trazer para a nossa reflexão de hoje está em Tiago capítulo 5, verso 16, a última parte desse versículo, que diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Quero falar com você um pouco sobre o poder da oração. Até mesmo as pessoas que não têm um relacionamento direto com Deus sabem que a oração é capaz de trazer paz à nossa alma, de trazer paz ao nosso espírito. Me lembro de uma passagem das Escrituras Sagradas de uma mulher chamada Ana, que ela desejava muito ter um filho, mas ela era estéril, não podia ter. E a solução que ela encontrou não foi procurar ajuda dos médicos naquela época. Ela foi para a igreja e ali ela dobrou os joelhos em oração. A Bíblia diz que ela derramava a sua alma diante de Deus. Derramava a alma diante de Deus, pedindo que o Senhor pudesse tirar dela a esterilidade, pudesse conceder a ela o seu sonho, que era ser mãe de um filho. E nessa oração, ela vai buscando de Deus essa resposta. Então o pastor naqueles dias, chamado Eli, até confundiu, pensando que ela estivesse embriagada, porque ela só movia os lábios, ela orava com a alma, ela realmente despejava-se diante de Deus no desejo do seu coração. Mas ela disse ao pastor: não, eu não estou embriagada, eu estou aqui com a alma aflita e angustiada, porque eu quero muito ser mãe de um filho. E então o sacerdote, o pastor, disse a ela: olha, seja feita então conforme a sua crença, a sua fé, o seu desejo. E a Bíblia diz que ela levantou da oração, já com o coração cheio de paz, cheio de alegria. E ela foi embora para casa. A tristeza e a angústia que lhe estava no coração, depois desta oração, desapareceu. Mais ainda, quando o pastor disse: olha, Deus vai conceder o seu pedido, ela teve a certeza: Deus vai me fazer ser mãe de filhos. Ela foi embora. E a Bíblia Sagrada testemunha que 1 ano depois, 9 meses depois, nasce um dos maiores profetas da história da Bíblia Sagrada, o profeta Samuel. Foi gerado por Deus através da oração de sua mãe Ana, para mostrar que quando nós nos derramamos diante de Deus, Ele acalma nosso coração, Ele acalma nossa alma e também responde aos desejos do nosso coração. A oração é isso, é a resposta de Deus, é derramar diante de Deus os nossos desejos, dizer para Ele: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor tem todo o poder para fazer. A rainha Mary da Inglaterra, ela deu uma definição muito boa em relação à oração, o poder da oração. Ela disse que temia muito mais a oração do pastor John Knox do que todos os exércitos da Escócia. Ela preferia lutar contra o exército da Escócia do que ter uma oração contra ela vindo do pastor John Knox. É isso, a oração tem um enorme poder. É quando a gente liga o céu à terra, a terra ao céu, para trazer aquilo, levar a Deus o desejo do nosso coração e trazer a resposta que vem do trono da graça de Deus. A oração é tão importante nesse relacionamento de pai e filho, de Deus, o ser criado, que a Bíblia diz em Apocalipse que quando nós oramos, a nossa oração sobe em forma de incenso a Deus, é colocada em salvas de prata, em salvas de ouro, digo, e no momento certo, Deus manda a resposta dos céus aqui à terra, porque a oração tem o poder de mover a mão do homem, mas também de mover a mão de Deus. Quando a gente ora, quando a gente entrega a Deus nossas preocupações em oração, temos a certeza que a mão de Deus vai se mover em nosso favor. Mas também a mão do homem vai agir, fazendo com que trabalhe em nosso favor em resposta aos nossos pedidos. Quando mais nós oramos, quando mais nós nos entregamos a Deus, a gente cria um relacionamento com o Senhor nosso Deus. A oração, ela tem que ser exercida dia após dia.
exatamente um diálogo com Deus. Eu me lembro de uma rápida reflexão de um homem chamado George Miller. A história conta que Deus ouviu 50.000 orações dele, ou melhor, não apenas ouviu, Deus respondeu 50.000 orações desse grande homem de Deus chamado George Miller. Era um pastor inglês. E um dos detalhes importantes em tudo isso, que ele dizia por que Deus respondia a ele nas suas orações. Ele disse, não tem um dia sequer, ao longo de 57 anos de vida, que eu não tenha marcado uma audiência com Deus. Então, para o George Miller, oração era uma audiência com Deus. Era uma audiência com aquele que tem o poder de verdadeiramente acalmar nosso coração e nossa alma. É aquele que tem o poder de trazer respostas às nossas orações. Então, oração é um relacionamento com Deus. É a demonstração de fé. Quem tem fé ora, demonstrando que acredita naquilo que as Escrituras Sagradas dizem. Mas quem não tem fé também não tem vida de oração. Uma coisa está relacionada com a outra. Se eu tenho fé, eu oro. E se eu oro, é porque eu tenho fé de que seria atendido naquilo que Deus tem preparado a meu respeito. Mas a oração não pode ser apenas para pedir alguma coisa. A oração também precisa ser de agradecimento. Saber agradecer a Deus naquilo que Ele faz na nossa vida. Agradecer a Deus por nossa família, agradecer a Deus por nossos amigos. Agradecer também é uma forma de oração e é isso que nós precisamos entender no nosso dia a dia. Não fica a oração sem resposta da parte de Deus. Nunca haverá uma oração sem resposta da parte de Deus. Ele pode até dizer, espera um pouquinho, aguarde mais um instante, mas a resposta sempre vai chegar. Daniel, o profeta Daniel da Bíblia, ele estava com um desejo muito grande no seu coração, fazendo a Deus um pedido que Deus atendesse ele em uma determinada situação. E ele passou 21 dias orando e nada de resposta. 21 dias jejuando e nada de resposta. Até que um dia, um anjo de Deus chegou para ele e disse, Daniel, eu sou enviado da parte de Deus, sou enviado da parte do Pai para dizer uma coisa para você. Desde o primeiro dia que você se aplicou à oração, a sua oração foi ouvida, mas houve uma guerra no mundo espiritual e o príncipe do rei da Pérsia, o poder das trevas, queria impedir que eu trouxesse a resposta à sua oração. Mas estou aqui para dizer que desde o momento que você colocou os seus joelhos para pedir, que você se dispôs a buscar, Deus ouviu e mandou resposta à oração. É isso. Quando a gente ora, a nossa oração sobe diante de Deus, como diz a Bíblia, depositadas em salvas de ouro. E no momento apropriado, no tempo de Deus, a resposta vai chegar. Nunca vai haver uma oração que não tenha uma resposta da parte de Deus. Pode ser um sim, pode ser um não, pode ser um talvez ou pode ser um espere, mas sempre haverá uma resposta da parte de Deus. Experimente orar, experimente falar com Deus. Nada melhor do que uma oração de joelhos. A oração mais consagrada que eu entendo é a de joelho, porque nós estamos nos rendendo diante de Deus, dizendo, eu sou servo, tu és o Senhor. E quando nós nos rendemos diante de Deus, Ele oferece então a sua mão para nos ajudar. Então, seja um homem, seja uma mulher de oração, leve a Deus suas preocupações, mas também o seu agradecimento. Que Deus te abençoe, que Deus faça vir ao seu coração esse desejo de orar, porque Ele acalma o coração, alivia a nossa alma e traz a resposta de Deus para cada um de nós. A oração é conhecer os segredos de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família com paz, com alegria, com saúde e com prosperidade. Um forte abraço.